Nicodemos, ultimamente residindo aqui em Cuiabá. O senhor, como médico e estudante da cultura racional, como que o senhor acha que a cultura racional pode ajudar um portador do vírus da AIDS? Eliane, pode ajudar perfeitamente com a leitura assídua dos livros Universo do Desencanto. É de saber da ciência que as doenças, de uma forma geral, elas estão ligadas ao desequilíbrio do campo bioenergético do organismo. E com a leitura assídua dos livros Universo do Desencanto, a energia racional passa a equilibrar esse campo bioenergético, tornando-se o leitor, o estudante de cultura racional, imune a inúmeras doenças. Por outro lado, a cultura racional, ela proporciona ao estudante de cultura racional inúmeras orientações de formas práticas e objetivas que levam o estudante de cultura racional a aprender a preservação da sua saúde. O estudante assíduo de cultura racional, ele passa a aprender que o seu corpo, o seu aparelho, não lhe pertence. E pertence à natureza que o fez. E a partir daí, ele passa a aprender a não prejudicar o que não é seu. E, consequentemente, ele vai preservando, conservando a sua saúde, levando uma vida o mais saudável possível, que é aquilo que que é ensinado na cultura racional. Que o senhor foi um médico do senhor Manuel Jacinto Coelho, muito tempo, até nos seus últimos dias de transformação. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa experiência que o senhor teve lá no Retiro Racional? Eliane, eu tive, vamos dizer assim, essa oportunidade, né, de cumprir, entre aspas, com uma missão de dar assistência ao mestre Manuel Jacinto Coelho. E o que eu tenho a falar a respeito disso, além do trabalho que eu deveria cumprir, usando o meu conhecimento da ciência médica, né, para tentar dar a ele o tratamento necessário, né, ao seu corpo material, além disso, essa convivência me trouxe assim, como se fosse uma mensagem que ele estaria dando. Nesse período em que eu dei assistência a ele, ele era um homem no seu silêncio, vamos dizer assim. Ele era um homem que falava pouco, é como se estivesse falando. Eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Eu, nesse momento, não tenho mais nada para falar. É como se ele falasse, é só estudar agora a minha obra. Doutor Nicodemos, o senhor se sente um estudante assíduo da cultura racional? Não, Eliane. Até há 1 ano e 1 mês atrás, eu não fui um estudante assíduo de cultura racional. Como eu já mencionei nas outras etapas da entrevista, eu tive aquela fase mística e científica da cultura racional. Depois, umas outras fases que, vamos dizer assim, elas evoluíram, muito talvez ligada aos fatos que aconteciam dentro do retiro racional. A partir da transformação do senhor Manuel Jacinto Coelho, eu não li mais o livro Universo do Desencanto. Inclusive, foi no dia do seu sepultamento, foi o último dia que eu estive no Retiro Racional. E a partir desse 1 ano e 1 mês para frente, hoje, como que o senhor se sente em relação ao estudo da cultura racional? Como que está indo o estudo da cultura racional do senhor? Bom, de 1 ano e 1 mês para cá, mudou. Eu passei a ser um estudante assíduo da cultura racional. A razão disso
foi pelo fato de ter tido o contato e de conhecer um estudante de cultura racional que está principiando a atingir aqueles objetivos que a cultura racional propõe nos livros Universo em Desencanto. Esses objetivos é o conhecimento, né, verdadeiro da vida, através do desenvolvimento da evidência racional. O estudante de cultura racional vai passar a perceber a vida e perceber os fatos exatamente como eles são. O conhecimento e a ampliação do conhecimento do estudante se torna-se de uma forma em que o indivíduo passa a saber, passa a conhecer os fatos além daquela capacidade que ele habitualmente teria né, na sua formação natural, vamos dizer assim. Hoje, o senhor acredita que realmente a cultura racional, através do estudo firme, né, na persistência da leitura, o ser humano pode alcançar o que o pai sempre falou, o que ele sempre fala no livro, que seria a evidência? O senhor como vê isso a respeito desse assunto? Pelo que o senhor está passando, está tendo prova hoje. A evidência racional, acho que todos nós, estudantes, antes de ter uma pessoa que chegasse a esse objetivo, nós não sabíamos o que era evidência racional. A noção era uma noção muito vaga. Aquele tal negócio. Só quem está vivenciando aquela situação é que sabe exatamente o que na realidade está acontecendo. E eu, por exemplo, a noção minha de evidência racional era uma noção diferente. E, no entanto, como eu frisei anteriormente, a evidência racional é passar a perceber os fatos reais da vida como elas são, né? E não de uma forma né, deturpada, fantasiosa, como nós pensávamos. Eu vou até entrar no mérito e num assunto que é da minha área, né, já que vocês sabem que eu sou médico, e que esse contato feito com esse estudante que está nessa fase de evolução de evidência racional, ele me passou, vamos dizer assim, entre aspas, como se fossem algumas provas, né, na realidade dessa evidência racional. Por exemplo, eu posso citar o conhecimento médico, o conhecimento da ciência médica, de algumas orientações que eu presenciei serem dadas e que foram dadas de uma forma muito correta e como se fosse conhecedor profundo, né, daquele assunto. Muitas vezes, alguns assuntos médicos que é conhecido só por especialistas, né, e que não é conhecido de uma forma geral. Então, por esse motivo, foi um dos grandes motivos que levaram eu a voltar a ler o livro Universo em Desencanto de uma forma agora mais assídua, para tentar chegar a esse objetivo que já está sendo alcançado por esse estudante. Hoje, o senhor pratica, né? Quantas horas de leituras diárias? E o que o senhor teria a dizer para esse pessoal que vai ouvir em relação a respeito, né, do estudo, da colaboração e da divulgação que tem que ser feita da cultura racional? Eliane, uma das coisas que eu aprendi recentemente é saber se dedicar e saber ter persistência com as coisas. Eu vou só citar, e pelo que eu tenho conhecimento, desse estudante de cultura racional que reside em Cuiabá, e o que esse estudante teve de persistência para conseguir e para chegar àquele objetivo, né, para alcançar aquele objetivo. Inclusive, isso aí está muito frisado, isso está muito enfatizado no livro, a insistência, a persistência e a obediência. Sem isso, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, eu, por ser médico e ter
de uma certa forma, o meu tempo, né, não ser um tempo muito disponível para leitura, eu procuro ler o máximo possível de horas diárias, né? Isso não é vamos dizer assim, um intervalo fixo de horas, mas o que eu posso ler, eu dedico à leitura. Para isso, eu deixei de fazer né, muitas coisas que eu fazia e que eram coisas não ligadas à cultura racional, e para mim exatamente dispor desse tempo para me dedicar à cultura racional. Não tem um número de horas fixo, mas eu procuro ler o máximo possível de horas disponíveis. Agradecimentos.